enfoques na velha ordem mundial é a questão de presentes, de brindes. Mas, falando da nossa relação como seres humanos com o nosso Criador, esse Criador incognoscível, esse Criador que, além da nossa compreensão, vocês estão conseguindo ouvir a minha voz? Razoável? Ok. Como sempre, se começa a decair, dá um toque. Todas as religiões, principalmente falando das religiões abraâmicas, aqueles que vêm do Oriente Médio, todos têm essa crença de que o ser humano foi criado na imagem de Deus, na imagem do seu Criador. E seguindo essa colocação, então, nós potencialmente temos a possibilidade, cada um de nós, de refletir, em certa medida limitada, algumas qualidades do Deus ilimitado. Refletir na nossa maneira ínfima, pequena, limitadíssima. Mas falamos de um Deus generoso, nós temos a possibilidade, o potencial espiritual de sermos abordagens muito diferentes, dependendo de cada ser humano e dependendo da época da vida de cada ser humano. Nós falamos da capacidade de perdão, por exemplo. É algo que nós podemos refletir. O amor, a sabedoria e por aí vai. Agora, existem coisas que pela nossa relação, pela natureza do limitado se relacionando e dependendo do ilimitado, que o ilimitado não pode ter. Então, se alguém perguntar o que Deus não tem, Deus, por sua natureza, não é capaz de ter alguma... Não é uma virtude enquanto se refere ao ser humano, mas não é uma qualidade que consiga existir ou caber no mundo de Deus. A humildade, a modéstia. Outro, a servitude. A servitude não é algo esperado de nós, mas pela natureza do Criador, não é algo que possa nem existir, nem o nome consegue existir no reino, no limiar divino. Talvez no lugar de servitude seria benevolência, seria proteção, mas servitude em si, não. Humildade, não. E que tal a pureza? Nós poderíamos colocar, descrever o nosso Criador como puro. Para falar da pureza, a pureza existe onde a possibilidade da impureza existe. E no reino de criação, tudo é absoluto. Então, a pureza que no nosso nível de existência significa um estado absoluto que exclui a falta de pureza. No reino, é o reino de Deus, no mundo da existência de Deus, na esfera da existência de Deus, que é incognoscível, é um reino de absolutos, de existência exclusiva das qualidades divinas. Então,
É por isso que nós vemos o Deus chamado de suprema sabedoria, absoluto perdão, de amor ímpar, único. Mas a pureza, não. A pureza não se vê, não se vê essa palavra usada em relação a Deus. Então, esses foram alguns exemplos de qualidades que só a criatura, só o ser humano consegue mostrar. Se for evoluído, se conseguir evoluir aquilo, consegue mostrar pureza, consegue mostrar servitude, consegue mostrar humildade e modéstia. Então, o que podemos é um uso pretensioso da palavra brindar, mas o que podemos brindar a Deus que não tem são essas virtudes, são as virtudes que, por sua natureza, Deus nunca poderá ter, que é excluído pela sua existência. Como seria? Vamos tentar um exercício. Eu tenho um curto vídeo que assim ilustra muito mais do que palavras minhas ou qualquer outra possa transmitir o sentimento. Claro que nunca vamos entender como seria a relação, o sentimento, aquela existência de Deus em relação a nós. Mas talvez possamos captar um pouco, assim, talvez na medida de uma ponta de agulha, como é receber algo que algo de um ser que é menor, é mais limitado que nós, mas que é algo que nenhuma outra coisa poderia substituir. Se eu puder compartilhar a tela, vou mostrar esse vídeo. Depois eu posso mandar o link para vocês também. É um vídeo de 2 a 3 minutos. Eu só achei com subtítulo persa e espanhol. Eu achei que o espanhol seria melhor. E é russo, tá feito em russo, é uma menina russa e a história conta tudo. Prontinho. Покажите, пожалуйста, босса из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? А у тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое
разделе в моем магазине. Это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бус из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Eu não sei se vocês tinham assistido esse Nunca vi. vídeo. Alguém já tinha visto? Sim, foi... para mim, ajudou muito a entender um pouco, talvez, como é que nossa pureza poderia agradar a uma instância maior. Talvez seja uma assembleia, não sei, uma instituição, muito menos a entender como seria Deus. Mas se vê aquele anjo entrar lá, pureza total, beleza e carinho puro, sem nenhum interesse, sem nenhum puro amor, pura intenção de agradar e de trazer alegria, e joga umas moedas e diz: isso é suficiente, assim, com aquela pureza, aquela inocência, isso é suficiente para um colar de turquesa? E aí começou a explicar porque queria dar um sorriso, queria que visse a irmã que trabalha tanto, tão cansada, sorrir. Realmente, às vezes é difícil entender isso. Nós sabemos, eu não sei se vocês sabem, houve casos de construção de templos e outros lugares onde, não sei se foi um templo, Dona Gitte vai saber melhor que eu, mas em casos de construção de edifícios sagrados, onde uma pessoa muito próspera chegou e ofereceu a pagar tudo. E isso foi recusado. Isso aconteceu. Então, e o valor daquele que dá uma moeda, dá 5 moedas, como essa menina, qual a força e qual a alegria que aquilo levaria ao coração do guardião, aos membros da Casa de Justiça. É engraçado, é interessante, não saiu tanto, porque eu vi a tradução persa e a tradução espanhola, que eu não entendi a russa, mas no final da tradução persa, o homem, o vendedor, fala para a irmã maior, diz que ela pagou mais do que qualquer cliente meu, porque ela pagou tudo que tinha. Então, ela pagou um preço maior. E eu achei aquilo brilhante. Em uma frase, diz que não pagou menos, pagou mais, porque era 100% o que tinha. Foi uma entrega total. Vocês com certeza sabem a história, as histórias de todas as contribuições que os Baha'is mandavam na época de Abdu'l-Bahá, mandavam pessoalmente a pessoa de Abdu'l-Bahá. Então não tinha um departamento de tudo, chegava nas mãos de Abdu'l-Bahá. E tem cada história. Uma história que é muito famosa, todos sabem, é aquele que só tinha uma maçã. Mandou a maçã. E, claro, o viajante guarda a maçã, porque era uma encomenda para Abdu'l-Bahá. E até chegou lá, era uma maçã desidratada, desse tamanho. Era tudo escuro, tudo feinho assim. E Abdu'l-Bahá
quando chegou, Abdu'l-Bahá estava sentado, prestes a começar a jantar com várias pessoas, uma mesa posta e tudo. E quando aquilo chegou num lençol que abriu, viu, Abdu'l-Bahá ficou comendo só aquela maçã. Ele não comeu mais nada, comeu aquela maçã. Então, para ver como é doce a pureza e aquela ligação que nós vemos nesse pequeno anjinho. Eu imagino que ela tinha 4, 5 anos. E como que seria a relação, talvez difícil visualizar o que acontece na natureza de Abdu'l-Bahá, mas talvez um pouco entender como que o guardião se sentia quando chegava uma contribuição pequena, mas que valia mais do que todos os outros, que a pessoa pagou tudo que tinha. A pessoa deu tudo que tinha. Claro que, além da questão financeira, tem outros presentes. Tem outros presentes. Pessoas como uma pioneira que pelo que me lembro, foi a Líbia, uma pessoa que tinha pouco tempo de vida, estava incapacitada, não conseguia se mexer, mas mesmo assim deu um jeito para chegar à Líbia naquela época. Fisicamente não conseguia fazer muita coisa, que nem conseguia se mexer, não conseguia. Mas aquilo é tudo que aquela pessoa tinha para dar. E talvez valesse mais do que 100 outras pessoas com todas as possibilidades, fazendo coisas grandes, mas ainda menos do que ela, que fez tudo que podia dar. A questão, por que nós mencionamos isso numa roda sobre a saúde e espiritualidade? Porque, na verdade, a única saúde verdadeira que nós podemos alcançar é estabelecer esse elo de maneira profunda e permanente com o nosso Criador e com as instituições que representam o Criador sobre a Terra. E a saúde muitas vezes é vista como uma lista de itens. Não tem problema de pulmão, não tem problema de rins, não tem problema emocional, que em si já é um mar, e não um estado de ser. E esse estado de ser que influencia a saúde. Saúde não é uma lista de doenças que a gente não tem, e sim o estado que alcança. Aliás, alcançando esse estado de ligação, esse elo, em que nós brindamos a Deus e suas instituições, o ser humano é capaz potencialmente de alcançar um estado de ser, um jeito de ser, onde o que nós chamamos de doenças, onde os problemas na saúde física, emocional, ficam dissolvidos, perdem a relevância e simplesmente viram mais um elo, aquela doença, aquela dificuldade, viram mais um elo para nos aproximar mais a Deus. Por exemplo, numa doença, no meio de uma doença, o que podemos brindar a Deus? A resignação é algo que Deus não tem. A resignação pertence ao ser humano. A aquiescência, o agradecimento, o louvor, o gratidão. Então, nas situações onde existem dificuldades de saúde, nós estamos mais capazes ainda naquele momento de brindar a Deus. Nós temos mais para brindar a Deus.
Isso é outra maneira de ver momentos de dificuldade, com saúde ou outras categorias. Então, eu não vou me prolongar. Eu acho que é um assunto que dá para conversar muito, mas para mim tem sido algo que provoca muita reflexão, e eu acho que precisa uma vida inteira de reflexão falando de mim, para começar a entender. E alguns exemplos simples, como esse vídeo, ou como aquela maçã que chegou a Abdu'l-Bahá, ilustram isso de maneira muito melhor do que palavras. Muito obrigado. Muito interessante. Nós que agradecemos a possibilidade dessas reflexões. O espaço está aberto, se alguma amiga desejar dar alguma contribuição, fazer um comentário, fiquem à vontade. Assim, eu acho que esse é um tema que realmente a gente precisa refletir muito. Eu estava lembrando agora, recentemente, Lana veio fazer novamente os exames dela no Einstein, né? E o médico repetiu agora, e o médico de lá disse que estava tudo tão bom que ela estava com medo de ter novamente, né? Mas ele disse, não, está tudo tão, tão, tão sarado, tão perfeito, que só na outra encarnação. Ele brincou com ela, né? Mas eu digo, a gratidão, né? A resignação da gente, a gratidão. E na época, tem poucas pessoas aqui, eu posso falar. Todo o dinheiro que o Otávio tinha juntado para dar entrada no apartamento deles,